Boa tarde, queridos alunos. Espero que todos vocês estejam bem, né? Desejo para vocês uma semana abençoada, que vocês estejam felizes, apesar, né, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas a gente continua aqui, né? Firme e forte, porque a gente é daquele tipo de pessoa que não desiste, ok, galerinha? Bom, hoje nós vamos revisar um conteúdo que se chama artigo, né? Tem artigo em códigos, tem artigos em constituições, tem artigo em declarações, mas hoje nós vamos estudar o artigo na língua portuguesa, tá bom? Com certeza vocês já estudaram em outro momento, então hoje a nossa aulinha é de revisão, certo? O artigo é uma classe de palavras que vai trabalhar junto com o substantivo. O artigo, ele define o substantivo, certo? O artigo, ele vai me dizer se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. Por exemplo, a palavra casa é uma palavra feminina, certo? Então, uma palavra feminina precisa de um determinante, de uma palavrinha que vai determinar isso para mim. Essa palavra que é um determinante é o artigo, tá? O artigo é uma classe de palavras que define o substantivo. Então, ele define se o substantivo está no singular, ele define se o substantivo está no plural, ele define se o substantivo é masculino ou se é feminino, certo? Você já sabe que as palavras, elas têm dois gêneros, o gênero masculino e o feminino. Então, o artigo, ele vai definir isso para mim, se a palavra é masculina ou se a palavra é feminina. A palavra casa, ela é feminina, então ela precisa de um artigo antes dela. Qual artigo eu vou usar para definir o a? A casa. Não pode ser o casa, né? O casa não existe. Por quê? Porque a palavra é feminina, então o artigo tem que ser feminino. Certo? Então, o artigo é uma classe de palavras que define o substantivo. Ele define se o substantivo é masculino ou feminino, certo? Existem dois tipos de artigo, quem lembra? Ah, lembrou, né? Muito bem, é o artigo definido e o artigo indefinido. O que é uma coisa definida? É uma coisa certa, não há dúvidas. Uma coisa indefinida, né? É uma coisa assim que não é muito certo, né? Pode gerar uma dúvida, pode ser uma coisa ou pode ser outra, certo? Então, o artigo, ele tem o definido e o indefinido. Os artigos definidos são o e a. E os artigos indefinidos? Um e uma. A casa é minha, tá definido, a casa é minha. Uma casa é minha. Uai, qual casa? Pode ser qualquer uma, eu não defini. Então, o indefinido, ele não especifica, ele deixa meio no ar, tá? E o artigo, ele se flexiona em número, ou seja, ele tem um singular e tem um plural. Então, o artigo definido, ele tem singular, o, a, plural, os, as, certo? Artigo indefinido, mesma coisa. Ele tem um singular e ele tem um plural. Singular, um e uma. E o plural, uns e umas, certo? Lembra, o artigo, ele especifica, ele define, ele determina se a palavra, o nome, que é o substantivo, se ele é masculino ou se ele é feminino. A casa, a flor, a garota, a menina, tá? E como é que vai para o plural? As casas, as flores, as meninas, artigo definido. O menino, o carro, o videogame. Como é que vai para o plural? Os meninos, os carros, os videogames. O indefinido é a mesma coisa, só que ele não define. É um videogame, um menino. Qual menino que veio aqui hoje, mãe? Ah, foi um menino aí. Então, o não deixa claro quem é esse menino, certo? Mãe, veio uns meninos aqui em casa. Não, também não deixa certo. Só deixa certo que são mais de um menino, né? Porque tá no plural, então são uns, certo? Vamos ver um exemplo? Quando eu falo assim para você,
Todo o dia eu faço tarefa. Todo o dia significa que é o período inteiro, né? O período do dia. Mas se eu digo assim, ó, todo dia eu faço tarefa, significa que é o dia inteiro? Não, o artigo ele definiu o quê? Que todo santo dia eu vou fazer tarefa, tá? Então, o artigo ele serve para isso, para definir as coisas, ok? Tem a frase lá, preencha o espaço com o artigo definido. Casa está suja. Definido, então só pode ser qual? A casa está suja. Se não falasse que era definido, aí eu poderia colocar uma casa está suja, tá bom? Artigo, define substantivo. Artigo, tem dois tipos, definido e indefinido. Definido, o, a, os, as, indefinido, uma, uns e umas. Tá bom, gente? Revisão simples para a gente relembrar dessa classe tão importante que é o artigo. Tá bom? Nossa próxima aulinha vai ser sobre numeral. Eu aguardo vocês.